Queridos amigos, é uma satisfação renovada estarmos novamente reunidos para estudarmos, para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Que o Divino Mestre continue abençoando a todos. Aqueles que nos acompanham estão verificando que nós estamos fazendo um estudo das parábolas de Jesus. E hoje nós vamos fazer uma reflexão de como aprender com as parábolas de Jesus. Como colocar em prática o que Jesus nos ensinou. Porque esse ensinamento de Jesus está à nossa disposição há há mais de 2000 anos. Como colocar em prática o que Jesus nos ensinou? Este tem sido o grande desafio. Para algumas pessoas, as palavras de Cristo estão muito distante da realidade que nós vivemos. E aí vem a pergunta: é possível vivenciar o Evangelho nos dias de hoje? Devemos levar ao pé da letra estes ensinamentos? Os rituais que existem colocam este aprendizado em prática? Como o Espiritismo vê esta questão? Na realidade, não é vergonha admitirmos que nem sempre nós conseguimos colocar em prática estes ensinamentos, os ensinamentos de Jesus. Na verdade, nós fazemos ainda muito pouco. Nós temos que nos esforçar mais. E aí vem a pergunta: como colocar em prática o que Jesus nos ensinou? Bom, algumas pessoas dirão assim: não, primeiro você tem que ser batizado, porque se não for batizado, nós não conseguiremos desempenhar, fazer, realizar aquilo que Jesus nos ensina. E aí nós vamos ver que João Batista, que fazia o batismo nas águas do Rio Jordão, ele fazia o batismo do arrependimento. Daquelas pessoas que de público se arrependiam, iam lá, e ele então fazia aquele batismo. Diferente do batismo, que algumas religiões pregam nos dias de hoje, que é um rito, que é um sacramento, que essas religiões praticam. Então, o batismo não é nenhuma garantia de que nós estaremos imunizados, que nós estaremos agindo de acordo com os ensinamentos de Jesus. Aquele mergulho que João Batista fazia com as pessoas nas águas do Rio Jordão era um simbolismo. Aquilo lá marcava o renascimento daquelas pessoas que estavam arrependidas de determinadas condutas. Não tinha a ver com escolha de religiões, mas sim tinha a ver com um recomeço em sua vida. Marcava uma mudança dos seus atos, uma mudança da forma de agir, de ver, de se relacionar com as pessoas. E o Espiritismo não tem este ritual que é o batismo. Aliás, o Espiritismo também não tem carteirinha. Se você escolhe o Espiritismo como religião, como filosofia, você não ganha nenhuma carteirinha. Você não se filia ao Espiritismo. Nós não temos esses rituais. A verdadeira filiação, de acordo com o Espiritismo, é esse compromisso pessoal da renovação, da transformação, desse esforço para se tornar uma pessoa melhor, de ter Jesus como modelo e guia. Então, não basta fazer um ritual de batismo, ele não garante nada. Se nós somos batizados, por exemplo, e não agirmos de acordo com os ensinamentos de Jesus, isso se torna apenas um ritual. E o Espiritismo fala que o ritual não nos leva a nada,
não acrescenta na nossa vida. Nós não precisamos ser batizados, nós precisamos sim, ter um renascimento, uma mudança de postura íntima diante da vida, diante dos ensinamentos que Jesus nos apresenta. Aí, este sentimento de mudança, de renovação, de renascimento, é que vai caracterizar essa disposição, vai caracterizar a forma como colocamos Jesus em nossa vida. Portanto, é uma decisão pessoal. E o que nós precisamos para, então, seguir Jesus? Vamos lembrar Mateus 16, 24. Diz assim: então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Veja, primeiro Jesus diz: se alguém deseja seguir-me. Então tem que ser um ato de vontade. Nós temos que querer, não é para todo mundo. Tem gente que não quer seguir Jesus, não tem problema nenhum, é o livre-arbítrio da pessoa. Mas aqueles que desejarem seguir Jesus, ele dá receita, né? Ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Então, você largue esse apego excessivo às coisas materiais, largue esses vícios, largue essa indiferença, negue essa vida, isso que você está levando, e venha conhecer esses novos ensinamentos. Tome a tua cruz, traga as tuas dores, as suas aflições, as suas dores, venha do jeito que você é, mas tenha essa disposição, né? É necessário, então, para seguir Jesus, muito esforço na renovação íntima. E nem sempre nós temos essa disposição. Muitas vezes as pessoas olham e falam: eu acho bonito o que Jesus fala. Achar bonito o que Jesus fala não é suficiente para nós termos colocado ele na nossa vida, colocado em prática os seus ensinamentos. E o Espiritismo chama essa transformação de reforma íntima, a tão falada mudança íntima, que é um compromisso. Querendo seguir Jesus, nós assumimos esse compromisso de mudança, de nova visão na nossa vida. E isso nós chamamos de reforma íntima. Mas o que é essa reforma íntima? Nós vamos ver aqui. A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho que existe em nós num homem novo. Veja que interessante. Para seguir Jesus, para colocar em prática os ensinamentos de Jesus, nós temos que ir matando o homem velho que existe em nós e deixar nascer este homem novo. Senão nós não conseguiremos seguir Jesus. A reforma íntima ela é baseada na vivência evangélica, nessa tentativa, nessa experiência, né, que cada um tem que assumir. E essa transformação. Portanto, reforma íntima está ligada à mudança, à disposição. Tanto é que Jesus, quando curava as pessoas, fazia uma advertência: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que Jesus está falando? Mude, vá, não peques mais, não continue fazendo aquilo que você está fazendo. Não continue repetindo essa conduta, mude de comportamento. Porque se você continuar com este comportamento, a doença vai voltar, a obsessão vai voltar e pode vir mais forte, pode vir pior. É esse compromisso com a mudança. Então,
para seguir Jesus, para termos esse compromisso com a reforma íntima, nós temos que ter uma decisão pessoal. Ninguém faz reforma íntima pelo outro. Nós temos que querer. E aí vem a segunda questão, né? Por que a reforma íntima? Por que nós vamos fazer a reforma íntima? Porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições e fazermos objetivamente o trabalho de burilamento. Então, a reforma íntima, ela é a reforma daquilo que nos faz mal. Nós só fazemos uma reforma íntima daquilo que nós não gostamos mais. Nós temos uma atitude de falar, isso não me deixa feliz, isso me traz angústia, então eu vou fazer uma mudança, eu vou reformar. É algo que está produzindo um desconforto em nós. Imagine, você tem uma casa novinha, ninguém faz reforma numa casa nova. Nós reformamos a casa quando eu preciso mudar essa janela, eu preciso pôr essa porta maior, eu preciso fazer mudanças. O que eu tenho já não me satisfaz. Muitas vezes, nós temos um comportamento negativo e não queremos nos libertar desse comportamento. Não queremos nos reformar. Por isso que a decisão é pessoal. Muitas vezes eu posso fumar. O fumo traz um malefício, tanto espiritual quanto físico. Mas eu gosto de fumar. Não quero parar de fumar. Então, não vou fazer a reforma íntima, não vou reformar. Muitas vezes nós curtimos os nossos defeitos. Nós não queremos voluntariamente fazer essa modificação. Tem gente que enche a boca e fala assim, comigo é assim, falou, levou. Não levo desaforos para casa. E a pessoa gosta de viver assim. Ela sai à rua, alguém fala uma coisa, ela xinga. Tem um problema no trânsito, ela retribui o mal com o mal. Muitas vezes vai parar numa delegacia de polícia. Então a pessoa não é dono da vida dela. Vai depender de quem ela encontrar no caminho. A pessoa precisa fazer uma mudança, precisa fazer uma reforma íntima. Mas se ela gosta desse estilo de vida, ela não vai fazer. Por isso que é pessoal. É como diz a música, né? Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não quer mudar. São as experiências que cada um escolhe. Só que esse não é o ensinamento de Jesus. Então, não estou querendo colocar em prática o que Jesus nos disse. Então, não quero seguir Jesus. Mesmo que eu tenha batizado, que eu frequente igreja, que eu frequente centro, se eu não quero, não desejo, eu só tenho a aparência. Então, é necessário a reforma íntima para nós libertarmos das nossas imperfeições. Sem reforma íntima, sem mudança, nós continuaremos a ser a mesma criatura todos os nossos dias. Para que a reforma íntima? Para transformar o homem e transformar a humanidade. Nós só nos tornaremos um mundo melhor quando as pessoas se transformarem e, por consequência, a sociedade também. Aí tem um questionamento interessante. Onde fazer a reforma íntima? Né? Tem gente que gosta de fazer a reforma íntima nos outros. Ô fulano, você precisa mudar, você precisa fazer assim, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer aquilo lá. Gente, a reforma íntima se faz primeiro dentro de nós. É nossa reforma íntima. E no segundo momento, a reforma vai para a sociedade. Porque quando nós nos transformamos, quando nós mudamos, nós vamos mudando o ambiente que nós convivemos. Automaticamente, as pessoas que nos rodeiam sofrem a influência da nossa mudança. Então, primeiramente, a reforma íntima tem que partir na mudança dentro do coração de cada um. Nós temos que fazer. Quando fazer a reforma íntima? É já. Nós estamos vivendo agora. Não é ensaiar, quando eu aposentar, no futuro, depois que os filhos crescerem. A vida está correndo agora. A dinâmica da vida é agora. As pessoas que estão convivendo hoje conosco não são garantia de estar junto amanhã.
Então, nós temos que começar esse trabalho hoje. Só um adendo, eu estou seguindo aqui o livro Manual Prático do Espírita, do Ney Prieto. Esse livro é interessante, que ele traz algumas dicas da transformação, como a gente modificar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, ele traz um questionário, ele faz alguns questionamentos para a gente responder, para provocar a nossa reflexão. Então, não é receita única. O Manual Prática dos Espíritas é um dos livros que nos auxilia, uma ferramenta. E aqui eu estou lendo esse início dele, que é esse questionário que nos faz refletir, né, sobre a vida, sobre o nosso posicionamento, né, essa necessidade de nós fazer essa reforma. E aí vem a pergunta, né, como nós vamos fazer essa reforma? Como é que nós vamos conseguir, né, no nosso dia a dia, fazer essa reforma? E aí nós vamos ver a questão 919 do Livro dos Espíritos, que diz: qual é o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, aquela velha, né, ideia que nós temos que nos conhecer. Sem o conhecimento de nós mesmos, não há reforma, não há mudança. Nós temos que nos conscientizar que somos seres em constante evolução. E por isso que nós temos que responder algumas questões básicas, né? Por exemplo, quem somos nós? Para nós que já estamos acostumados a fazer essa reflexão na casa espírita, até parece fácil, né, essa meditação, mas para a maioria das pessoas, não. As pessoas não têm a consciência de que nós somos espíritos imortais. Nós não somos esse corpo que está aqui, nós somos o espírito que comanda esse corpo. Que nós partimos do mesmo princípio criado por Deus, e através do nosso livre-arbítrio, nós vamos evoluindo nas nossas jornadas, nas nossas reencarnações. Nós temos que saber quem somos nós, que nós permanecemos com a individualidade após essa existência. Somos hoje o que nós fizemos ontem, e seremos amanhã consequência da atitude de hoje. Todos nós estamos fadados à felicidade, porque nós somos evolucionistas, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo e nós vamos avançando na nossa evolução. Então, para haver uma mudança, nós temos que conhecer a nós mesmos. O que eu penso a esse respeito? O simples fato de nós termos a certeza que somos espíritos imortais muda a nossa forma de enxergar o mundo. Muda a nossa forma de enxergar a dor, a dificuldade, a provação. E, infelizmente, nós temos diariamente no mundo milhares e milhares de pessoas desencarnando, sem a mínima noção do que é a espiritualidade, sem a mínima noção do que eles vão encontrar no mundo espiritual. Ora, essa pessoa não tem noção nenhuma como é que ele vai comandar a sua vida, como ela vai ter consciência nas decisões que ela toma durante a sua existência. Para que eu faça a minha reforma, para que eu conheça a mim mesmo, eu tenho que saber o que eu estou fazendo aqui. Qual é a minha tarefa na vida? Qual é o objetivo da minha vida? Ou nós somos aquelas pessoas que vida leva eu, né? Eu deixo a vida me levar? Não, nós temos que ter comando, temos que ter um projeto de vida. Muitas vezes nós programamos essa existência, assumimos responsabilidades espirituais para desenvolver o nosso trabalho nessa existência. A vida não é a vida é única, uma só. As encarnações são várias. Então, nós somos imortais. Acabou essa existência, nós estaremos retornando à espiritualidade. Imagine os senhores chegando à espiritualidade após o desencarne.
A nossa consciência vai perguntar, o que você fez nessa última vida? Lá na terra, com Covid, com todas aquelas dificuldades. Como você se comportou? Você teve acesso aos ensinamentos de Jesus? Você aplicou alguma coisa daqueles ensinamentos? Como os ensinamentos de Jesus fizeram de você uma pessoa melhor? Então, são esses questionamentos. Mas eu só posso fazer esse questionamento se realmente eu entender o ensinamento de Jesus, que somos imortais, que é necessário que eu nasça de novo várias vezes para ver o reino de Deus. Então, como é que nós podemos aprender a nos conhecer? Então, nós podemos aprender a nos conhecer através do convívio com as pessoas, no dia a dia. Nós vamos vendo as ações, a conduta das pessoas, e nós vamos conseguir aprender com isso. Aprendemos também pela dor. Sim, pela dor. A dor também é uma professora, nos ensina. Muitas vezes você fuma, não quero parar de fumar. Depois de 5 anos fumando, aparece uma doença. Vem a dor. E aí eu sou obrigado a parar. Aí eu vejo a necessidade. Aí já não é mais vontade própria. Vem o aguilhão da dor nos empurrar. Se você continuar, você vai embora antes, você desencarna antes da hora. Porque o fumo vai comprometer os seus pulmões. Já está comprometendo. Então, a dor força uma reflexão. A dor força uma mudança. E a outra forma de mudança é através da autoanálise, que vem na questão 909 do Livro dos Espíritos, que ele comenta. Santo Agostinho nos dá uma receita de como fazer essa mudança. Ele cita aqui como é que ele fazia para se conhecer, como é que ele fazia para, no dia a dia, ele consolidar esse ensinamento. Ele diz assim, lê só um pedacinho, é uma outra receita, é a receita do Santo Agostinho. Ele diz, fazei o que eu fazia quando vivi na terra, para fazer esse trabalho de conhecer a si mesmo. Fazer o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Pergunto, nós fazemos isto ou algo semelhante? Tem gente que vai deitar e falar, Pai nosso que está no céu. No outro dia de manhã fala amém, porque dorme antes de terminar, fazer a prece. Então nós temos que parar. Dá trabalho? Dá trabalho. Exige esforço. Exige força de vontade para fazer essa mudança. Pare e faça essa reflexão. O que eu preciso mudar? Isso não é uma obrigação religiosa. Isso é para que a gente possa ter paz. Para que não haja arrependimento nas nossas ações. Que a gente tome decisões com a consciência do que nós estamos fazendo. Então, essa é a receita do Santo Agostinho. E ele diz aqui ainda, em alguns momentos ele não sabia que atitude tomar. Então, como você decidir uma ação quando você está em dúvida? Eu devo fazer isso ou não devo fazer isto? Ele tem aqui a atitude do espelho e fala, imagine então essa situação com uma outra pessoa. E veja, se alguém fizesse isso da forma que você quer fazer, isso te agradaria ou não? Você acharia certo ou não? Se você recriminar esta atitude nos outros, então é para você não fazer. Aquilo que você não quer receber dos outros, você não deve fazer. É a receita de Santo Agostinho. Para que a gente possa ter paz nas nossas decisões. Veja, que interessante. E aí nós vemos essa reflexão, porque quando a gente faz essa autoanálise, muitas vezes vem o remorso, vem o sentimento de culpa, né? Puxa, como é que eu senti inveja? Eu tive inveja. E aí nós temos que relacionar isso com as parábolas de Jesus, com os ensinamentos de Jesus. Por que eu tenho inveja? Por que o sucesso dos outros me deixa triste?
Por que me incomoda ver um amigo no sucesso? Aí nós vamos lembrar a parábola dos trabalhadores da última hora, em que os trabalhadores da última hora recebem o mesmo salário daqueles da primeira hora. E os trabalhadores da primeira hora ficam com inveja daqueles. Mas como? Eles só trabalharam 1 hora e receberam igual a gente? Aí essa é a inveja. Eles ficaram infelizes do outro trabalhando. Mas ele tinha combinado aquele período, aquele salário. Nós já estudamos essa passagem aqui. Então, se eu sinto inveja, se incomoda o sucesso do amigo meu, de uma pessoa, me incomoda, eu tenho que fazer essa autoanálise. Por quê? Por que eu tenho que sentir que, para que a luz do meu semelhante brilhe, a minha tem que apagar? Não. A minha luz pode brilhar e a do meu semelhante também. Não existe concorrência. Na prática do bem não tem concorrência. Nós somamos. Na prática do amor é somatória, não é divisão. Então eu tenho que fazer essa análise. Aí eu vejo como eu trabalho essa minha inveja. Não é abafar, não vou mais sentir inveja. Não, é você analisar o seu íntimo. Porque eu me sinto incapaz, então eu tenho que me aperfeiçoar. O que eu tenho que fazer para também merecer aquilo que eu acho que o outro tem melhor do que eu? É a mesma coisa quando nós olhamos talentos. Nossa, aquela pessoa tem tantos talentos, eu não tenho talentos nenhum. Vamos ver a parábola dos talentos. Deus dá os talentos de acordo com a capacidade. Eu quero aquela mediunidade. Pergunto, você está preparado para ter aquela mediunidade? Você está preparado para ter o desprendimento das responsabilidades daquela mediunidade? Muitas vezes só queremos a mediunidade, não queremos a responsabilidade. Está lá, nós temos que refletir a parábola dos talentos. Assim nós vamos colocando no nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus. Mas eu tenho muito sentimento negativo, eu sinto inveja, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Para. Se você tem um sentimento negativo, vamos ver então lá, parábola do trigo e joio. Então foi plantado, só tinha trigo, e aí diz a parábola, quando nós adormecemos, alguém plantou o joio. Quando nós adormecemos, significa o quê? Nós distraímos na vida, nós deixamos desenvolver em nós alguma má tendência, um lado negativo. É o joio que tem. Então Jesus já está falando, todos nós, todos que nos ouvem, têm o trigo e tem o joio dentro de si. Todos nós temos. É uma vaidade, é um orgulho, é a inveja, alguma coisa. E se nós estamos com esse sentimento, para e fala, como é que começou isso? Eu descuidei. Eu dei liberdade a um comentário malicioso. Eu me deixei levar por uma ideia errada. Pare. Se você descobrir a origem daquele sentimento, você já tem a ferramenta para começar a eliminá-lo. Não é abafar, mas elimine o seu sentimento. Isso é normal na evolução do espírito, ter esse sentimento. O joinho. Não vamos alimentar o nosso joio. Nós temos que alimentar o nosso trigo, o lado bom. O lado ruim nós temos que jogar para a reforma íntima e ir reformando esses sentimentos. Está aqui o ensinamento de Jesus. Aí nós pegamos, mas as pessoas estudam Jesus, cada um pratica de uma forma. Uns estão envolvidos, outros estão comprometidos, outros são indiferentes. Vamos na parábola do semeador. A semente é a mesma, mas de acordo com o solo, a planta cresce diferente. Mesmo no meio espírita, no meio cristão, o rendimento é diferente. Cada um vê a vida de uma forma. No final da parábola do semeador, Jesus diz, olha, tem semente que produziu 30 por 1, 50 por 1, 100 por 1, a mesma semente. Então vamos respeitar as limitações de cada um. Às vezes a pessoa está dando o máximo dela, o máximo é aquilo. Aí numa outra existência ela vai continuar a evolução dela. Nesta ela está limitada. Porque o Espiritismo não é salvacionista. Ele não fala, no final desta vida, ou você se salva ou não, vai ter céu, vai ter inferno. Não tem nada disso. Ele fala que nós continuaremos na próxima encarnação de onde nós pararmos nessa. Por isso que nós temos que começar essa reforma já, para adiantar a nossa evolução.
E quanto mais nós formos aprendendo, menor será o sofrimento espiritual. Evoluir não precisa de sofrimento. Precisa de sofrimento porque nós ainda estamos agarrados a sentimentos como orgulho, egoísmo, inveja, maledicência. Nós gostamos ainda disso. Quando nós nos libertarmos desse sentimento, nós conseguiríamos ter o aprendizado espiritual sem esse sofrimento que tem o nosso mundo, que é um mundo de prova e expiação. Mas para que o mundo mude, é necessário que as criaturas que aqui estejam encarnadas também mudem. Daí a receita de Jesus. O grão de mostarda. Eu não tenho fé, como é que eu faço? Vamos estudar a parábola, né? A passagem do grão de mostarda, o tamanho da nossa fé. Que montanhas de imperfeições nós temos que fazer, remover de dentro de nós, transportar esta montanha para fora desse sentimento negativo. Eu tenho problema, sou pegado isso, como que eu estou administrando aquilo que a vida me está me dando? Então vamos ver a parábola do administrador infiel, que já vimos aqui também. O que nós estamos fazendo? Né? Porque aqui nós somos usufrutuário, mas é tudo de Deus. Aquilo que nós não levarmos quando desencarnarmos, não nos pertence. Nós só estamos administrando. Então está aqui a receita. Porque se nós tivermos equilíbrio, isso não nos trará sofrimento. Cada vez que nós nos debruçamos sobre uma parábola de Jesus, o nosso conhecimento se alarga. É que nem estudar o livro dos Espíritos. Você lê a primeira vez, você entende mais ou menos. A segunda vez, melhor. Na terceira vez, expande mais. As parábolas são a mesma coisa. À medida que a vida nos traz experiência, nós vamos crescendo espiritualmente. Só assim nós conseguimos fazer a nossa renovação íntima, a nossa reforma íntima, e aí conseguiremos ir aplicando no dia a dia os ensinamentos de Jesus. Olha, se numa existência a gente conseguir adquirir uma virtude, será um grande avanço. É isso mesmo. Se numa existência a gente conquistar uma virtude, levante a mão para o céu. Já estamos evoluindo bastante. Porque nós temos que ir deixando as nossas imperfeições de lado. E a velocidade somos nós que determinamos. É isso que Jesus fala, né? Na parábola da ovelha perdida. Nenhuma ovelha ficará desgarrada. Ninguém vai ficar no inferno. Não existe essa questão do inferno. O que existe é um Pai misericordioso, que está lá no Filho Pródigo, parábola do Filho Pródigo, que ampara a todos, os rebeldes, a todos os seus filhos. Então, como nós vamos aplicar? Depende da disposição de cada um na sua renovação íntima. E não será feita em uma, duas encarnações. Levaremos dezenas de encarnações para irmos burilando. Por isso que o Espiritismo diz, na sua definição de espíritas, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que ele emprega para dominar as suas más tendências. Então, não se reconhece o espírita por ser um santo, mas reconhece-se pelo esforço constante de procurar a renovação, a mudança, acompanhar os ensinamentos do Mestre. E o Mestre diz: reconhecerei os meus discípulos por muito se amarem. Então, vamos desenvolver o amor em nossos corações. No amor está o remédio para todos os nossos males. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção. Que a paz de Jesus esteja conosco. Os motores da alma humana. O evangelista João nos trouxe a seguinte passagem: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Esta indagação, feita a Jesus na célebre passagem do cego de nascença, demonstra, inicialmente, que os apóstolos conheciam o homem e a sua história. Sabiam que ele nascera cego e deduziam que ele teria agido de forma comprometedora antes de nascer.
Admitiam, portanto, a existência de vidas passadas. Se não, vejamos, quando é que ele pecou, Jesus? Mas ele nasceu cego, então teria que ter pecado antes da atual vida para que nascesse cego. Mas o que nos interessa para este estudo de hoje não é necessariamente a parte que diz respeito à reencarnação ou ao próprio cego, mas a parte final da pergunta, quando se referem aos pais. Baseavam-se os discípulos no primeiro mandamento da tábua da lei, quando Moisés registrou que os filhos seriam punidos pelas iniquidades de seus pais. Bem, é um absurdo, né? Os filhos pagarem pelos erros dos pais. Mas esse absurdo foi parcialmente amenizado por outro texto bíblico, este de Ezequiel, demonstrando que cada um é responsável por seus próprios atos. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Mas por que estamos trazendo este fato? Porque para o estudo que estamos fazendo agora, é importante nós sabermos o quanto que os pais influenciam seus filhos. Quando nasce a criança, ela já traz do passado boas ou más atitudes, boas ou más tendências. É exatamente nesse período que antecede ao limiar da puberdade que os pais têm como tempo e local para fazer com que o filho que trouxe tendências do passado consigam redirecioná-lo, tanto através de aulas de religião para crianças, como pela educação dentro de casa, como principalmente em relação aos exemplos dos pais. Há uma frase que geralmente é atribuída a André Luiz, mas que na verdade ela está no conceito, na sabedoria popular, que diz mais ou menos o seguinte: o verbo edifica, mas o exemplo arrasta sempre. Isso significa que por mais que venhamos a pregar, falar, verbalizar, fazer sermões para os nossos filhos, mais importante do que a teoria que viemos a passar para eles, será, sim, o exemplo do pai. O pai fumante provavelmente vai ter um filho fumante. O pai alcoólatra está estimulando o filho à bebida. O pai irascível, que não perdoa, que tem uma má conduta, desonesto, está arrastando o filho para essa conduta. É nesse aspecto, em relação a esse aspecto, que temos que dar a nossa atenção para o estudo de hoje. Quando o espírito começa a nova existência, ele está ciente de que seus débitos são decorrentes dos seus próprios erros e de mais ninguém. Não pode debitar a injustiça divina, aos pais, à ancestralidade, a mais ninguém. Ele tem a possibilidade de escolher o gênero de provas por que há de passar. Desta forma, no momento que ele coparticipa da construção da sua nova encarnação, como construção? Família, local onde vai reencarnar, quais serão seus estudos, qual será a sua profissão. Quando ele coparticipa desse processo e também das situações que ele terá que enfrentar, ele está assumindo inteira responsabilidade de seus atos e as respectivas consequências. Pois bem, considerando isso, vem a inevitável pergunta: se o espírito coparticipa da sua próxima encarnação, não é razoável, não parece natural que ele escolha as provas menos dolorosas? Responde os mentores maiores
que quando se encontra nessa fase de consciência kármica, o espírito tem plena noção dos deveres a serem cumpridos perante credores, familiares, perante a si mesmo e perante a justiça divina. Então é outra cabeça. Quando estamos lá na espiritualidade, nós vemos as coisas sob um outro ângulo, sobre um outro prisma. Ao aterrissar na arena terrestre, cessam os preparativos, os ensaios e as teorizações. Chega o momento da validação, através de testes multivariados de muitas espécies, daqueles propósitos assumidos. Isto é, chegou a hora de ele cumprir as promessas que fez antes de reencarnar. Então é razoável pensar que quando nos encontramos na espiritualidade, em fase de planejamento da nossa próxima vida, nós escolhemos as provas, não as mais leves, mas aquelas que vão nos adiantar em nossa jornada evolutiva, aquelas mais adequadas para desbastar as nossas arestas, aquelas encaixadas para as nossas necessidades espirituais. É preciso considerar que quando renascemos, por escolha própria ou por imposição de espíritos superiores, vão surgir em nossas vidas sorrisos e às vezes lágrimas. É preciso considerar que a gradativa aproximação da chamada sabedoria da vida ou da grande faculdade da felicidade, essas são expressões do escritor Joamar Zanolini Nazaré. Essa aproximação acontecerá em situações que causam sorrisos, mas também que podem arrancar lágrimas. Porquanto, para avaliar a essência do valor da nossa experiência aqui na Terra, é preciso conhecer os dois lados da moeda. O crescimento do espírito acontece em circunstâncias que vão desafiar a inteligência, a capacidade de reação, as estruturas moral, emocional e psicológica. É aqui, no palco terrestre, que surgem os enfrentamentos da vida doméstica, das crises financeiras, da incompreensão familiar, do abandono, da morte, da doença e de eventuais inimizades do passado. É aqui que vamos conviver com parceiros de outras vidas ou, eventualmente, parceiros desencarnados também de outras vidas. E pode acontecer que surja a doença. Vamos rememorar qual o título do nosso trabalho de hoje? Os motores da alma humana. Ora, um dos motores mais eficientes para direcionar a alma humana, para abalar a alma humana, a fim de que ela cumpra as suas obrigações, os passos por que ela tem que passar para evoluir, é preciso considerar que venha a surgir em algum momento da caminhada a doença. Em algum momento podem surgir necessidades espirituais, desgastes do corpo físico, endemias ou acidentes que podem representar enfermidades ou deficiências, isto é, coisas que atingem o corpo físico. Faz parte, infelizmente, da nossa jornada que de vez em quando nós tenhamos que ser acordados, despertados, estimulados por dores, por desgastes do corpo, por doenças, por abalos físicos. Este, talvez, amigos e irmãos, seja um dos momentos mais graves da jornada física, que vai exigir atenção, paciência,
renúncia e carinho, tanto de nós para com o familiar que está doente, na demonstração dos nossos sentimentos, ou da nossa parte, equilíbrio, para que possamos nos comportar adequadamente quando estivermos doentes. Porque pior do que uma pessoa doente numa casa é uma pessoa doente e irascível, aquela que dá muito trabalho, aquela que complica a vida dos demais familiares. Para o próprio doente, a enfermidade poderá se tornar um eficiente impulsionador, uma espécie de catapulta que vai lhe propiciar reflexão e limpeza das suas máculas, as máculas da alma. Embora, diga-se de passagem, seja um momento de desconforto, um momento de sofrimento, esse instante, às vezes, é um mal necessário ao devedor estagnado. Sabe, aquele animal que empaca? Isso acontece conosco também. Espíritos que recebemos todos os impulsos, todas as condições, tudo que a gente pediu para poder trilhar a nossa jornada na Terra, e mesmo assim nós nos desviamos do caminho certo. Empacamos no processo evolutivo. Então vem a doença, vem a dor, vem a intranquilidade, como males necessários para que o indivíduo desperte. Ele há de compreender, ou nós, se passarmos pela doença, teremos que compreender a importância desse momento difícil no processo evolutivo. Porque quando não se vai pelo amor, pelo carinho, pela sugestão, pela proposta, pelo livro, pela palestra, pelo sermão, tem que ir pela dor. E a dor, nesse caso, vai funcionar como instrumento de reparo de danos do veículo perispiritual. Explico melhor. É que se trata de, no momento quando nós erramos, fazemos mal para alguém, nós acabamos por impregnar a nossa alma. Nós espíritas chamamos de veículo perispiritual, de pontos negativos, de pontos cinzentos, que são verdadeiras marcas provocadas pela nossa atitude infeliz. Então, quando eu faço mal para alguém, eu faço mal para outra pessoa, mas ao mesmo tempo estou colocando uma marca no meu perispírito, no meu corpo astral. E estas marcas, mais cedo ou mais tarde, terão que ser reparadas. Ou então, elas vão corporificar doenças, deficiências de vidas futuras. Por quê? Porque o nosso corpo perispiritual, a nossa alma, representa a forma da forma. Se a forma está dilacerada, amassada, vai imprimir um corpo defeituoso. É assim que funciona a justiça divina. Eu faço mal para alguém, eu comprometo a minha forma espiritual. Se eu não retificar esse amassado, essa mácula lá no plano espiritual, provavelmente, quando vier para uma nova vida, esse amassadinho, essa mácula, vai imprimir-se em cima do meu próximo corpo físico. E é aí que surgem as doenças inatas. As crianças que já nascem com cirrose, com câncer, com deficiências, ou mesmo até com um membro diferente do outro, enfim, com algum defeito físico. Não se pode debitar isso à justiça divina. Não se pode dizer que Deus está sendo injusto com a criança, porque essa criança já viveu no passado e provavelmente não agiu adequadamente e provocou aquela marca na forma do nosso corpo espiritual que acaba se refletindo
no nosso atual corpo físico. Indispensável que, quando soem em nosso interior, esses momentos, esses ruídos de dificuldade, que nós possamos despertar para a esperança e para a fé. É por isso que estamos conversando aqui hoje. Os motores da alma humana são direcionados, recebem como combustível, como motor de arranque, as nossas próprias atitudes. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade, pelos momentos difíceis ou momentos bons que vão surgir em nossas vidas. Mas é assim então que as coisas acontecem? Todas as vezes que o indivíduo vai reencarnar, ele entra naquele temporário esquecimento, e ainda que tenha alguns dons inatos que ele herdou de vidas anteriores, quando somos atingidos pelas provas da vida, por que nós não nos mantemos fiéis aos ideais e projetos assumidos lá na erraticidade? Por que ressurgem em nossas vidas a intolerância, a vaidade pessoal, que nos impedem de receber, suportar os achaques, os defeitos das criaturas com quem convivemos? Nós já não estamos avisados que vamos conviver com essas criaturas que não foram assim muito amigáveis em vidas anteriores? Já não sabemos disso? Por que nós perdemos a consciência de que as doenças, os entraves da vida, às vezes são indispensáveis à continuidade do processo evolutivo? Não temos consciência disso? Por que existe esse contraste, essa dicotomia entre o que prometemos e o que efetivamente fazemos com os nossos comportamentos? Edgar Allan Poe, um reconhecido escritor americano, chama esse, abre aspas, esquecimento das coisas boas de demônio da perversidade. Segundo ele, algumas criaturas já nascem com essa chama negativa dentro do seu peito. E é verdade. André Luiz nos fala disso em suas obras. Só que André Luiz destaca que nós podemos trazer tanto as réstias do paraíso, como também as penumbras do inferno. Isto é, nós podemos ter dentro do peito esse tal demônio da perversidade citado por Edgar Allan Poe, como também trazemos uma chama positiva que ela vai ficar quietinha ali, muito fraca, sem iluminação, a não ser que nós a despertemos, a não ser que nós alimentemos essa chama positiva. Existe uma lenda indígena que diz que dentro de cada criatura existem dois animais, dois lobos. Um mau, que vai o tempo todo me impulsionar para o mal. E um outro lobo, compreensivo, solidário, que insiste em só falar e fazer o bem, que vai me impulsionar para o bem. Então o chefe da tribo pergunta para um jovenzinho: você tem consciência de que você tem esses dois lobos influenciando a sua vida? Sim, sim, pergunta o jovem. E qual deles que eu vou ouvir? Pergunta o jovem da tribo. E responde o homem, o indígena idoso: aquele que você alimentar. É isso. Na vida, nós podemos alimentar o demônio da perversidade de Edgar Allan Poe, como podemos alimentar a chama divina com que todos nascemos.
A médica psiquiatra e escritora palestrante Ana Beatriz Barbosa defende a tese de que herdamos não necessariamente dos nossos pais, porém de nós mesmos, de nosso passado ancestral, estados de medo, ansiedade e estresse. Durante séculos, os círculos do medo, do estresse e da ansiedade nos acompanharam na morte e mesmo além da morte, e mesmo depois que voltamos, quando encarnamos em novos corpos. Olha só, circuitos do medo, do estresse e da ansiedade que nos acompanham durante a vida, durante a morte vão conosco, permanecem conosco lá no plano espiritual e nos acompanham na volta para o novo corpo. E aí nós renascemos, traumatizados. Nós temos medo na vida atual, sem saber exatamente do quê. Porque, a despeito dos compromissos assumidos imediatamente antes da atual vida, nós continuamos a nos comportar com egoísmo, com violência, orgulho, impaciência, enfim, com desamor. Ora, será que nós não temos consciência de que somos nós que alimentamos os motores da vida humana? Será que nós não temos consciência de que o propósito da vida é exatamente o contrário? É exatamente nós estarmos prontos para enfrentar esses medos, para evitando o egoísmo, a violência, o orgulho e a impaciência? A mesma professora nos diz, Ana Beatriz, que há uma grande esperança, há uma excelente notícia. Porque a par dos circuitos negativos do cérebro, oriundos e conectados às raízes da nossa alma, existem também circuitos positivos. Olha aí, a velha fábula indígena, o lobo bom e o lobo mau. E com a alimentação do lobo bom, nós podemos anular a influência do outro. Em outras palavras, numa questão de matemática, de física ou de química, a de que circuitos positivos anulam circuitos negativos. O problema, caros irmãos, é que nós pouco nos utilizamos dos circuitos positivos. E quando utilizamos deles, nós inibimos os circuitos negativos. Isso acontece, é como se ao nascermos, nós já nascêssemos com dois recipientes. Um contendo bons propósitos e o outro contendo más tendências. E infelizmente, durante a nossa existência, nós recorrêssemos e utilizássemos apenas do reservatório que nos mantém na inferioridade, na agressividade, na doença e no comprometimento. Isso, para mim, é burrice, se eu não estivesse imerso no mesmo sistema que você que está me ouvindo está. Porque provavelmente eu, muitas vezes na minha vida, recorro muito mais a esse recipiente negativo de maus propósitos, esquecendo-me de que eu tenho que recorrer ao outro recipiente dos bons propósitos, a fim de anular o recipiente negativo. Os circuitos que vão permitir que cumpramos o verdadeiro sentido da vida, de sermos melhores para nós, para os outros e perante a justiça divina, infelizmente são pouco utilizados. Desequilibramos-nos no transcurso da atual existência porque insistimos em não acionar os mecanismos de defesa,
contidos naquele verdadeiro reservatório de bondade que todos portamos, ainda que inconscientemente. E esses elementos que estão dentro desse reservatório de bondade que todos portamos são autênticos antídotos contra a parte negativa da nossa personalidade. Empatia, gentileza, compaixão são recursos pouco acionados que podem anular os mecanismos que nos incomodam. Fiquemos por aqui, caros irmãos, por hoje, que nós somente viveremos melhor e tornaremos o mundo melhor, com menos ansiedade e mais equilíbrio, quando descobrirmos que o bem que fizermos retornará para nós mesmos. Nós voltaremos a este assunto brevemente. Muito obrigado por sua atenção e até lá.